Imagina que você é bolsonarista. Capturado. Não, isso não consigo nem imaginar, mas tudo bem. Não dá para imaginar. Imaginemos que a pessoa que não está aqui é bolsonarista. Alguém é isso, vamos botar assim, vamos botar alguém. Este ser hipotético é bolsonarista. Esse controle remoto aqui é bolsonarista, pronto. Ele foi capturado em 2016 pela Guerra Cultural. Ele gravou um vídeo dizendo que sou robô do Bolsonaro, sou robô do Bolsonaro. Até 2019, ele ia para as ruas disputar narrativa. Ele vivia 24 horas por dia nas redes sociais disputando narrativas. Ele era seduzido pela mídiosfera extremista. Ele estava entrando em dissonância cognitiva coletiva. Disputa de narrativo para ganho político imediato. Agora, Leonardo, quando o pai dele falece, o professor do colégio, o professor da educação física, a amiga da infância, a tia, a avó, quando todos começam a morrer ao lado, deixam de ser números. Não são, muito obrigado, Sol. Não são mais números vazios, não são mais números em disputa narrativa. Leonardo, a morte não pode virar meme. A vida não pode se reduzir a uma disputa de narrativa política. Nesse instante, eu proponho, no Brasil, aconteceu uma metamorfose, que eu demorei a compreender. A metamorfose é que a guerra cultural deixou de ser uma disputa de narrativa para ganho político imediato, através da construção de uma visão do mundo binária, polarizadora. A guerra cultural, por volta do segundo semestre de 2020, explodindo no ano seguinte, ela se tornou, Leonardo, forma de vida. As pessoas não bastava mais para as pessoas disputar narrativa. Era preciso tomar todo o kit com cloroquina. Não bastava mais para as pessoas disputar narrativa nas redes sociais. Era preciso se empanturrar de ivermectina. Não bastava disputar narrativas no Facebook. Era preciso aglomerar com a máscara usada de maneira propositalmente equivocada no queixo. Era preciso, como aquela juíza, cujo nome não direi para não dar prestígio a ela, é preciso, como aquela juíza, monetizar o gesto de fingir que toma sorvete num shopping para não usar máscara. Aqui, Leonardo, o primeiro Rubicão foi atravessado. Não era mais disputa narrativa. Agora era forma de vida. Era quase uma seita religiosa. E há um momento na vida brasileira contemporânea que é um rito de passagem assustador. Nós não levamos a sério na época, tal o absurdo. Em São Leopoldo, cidade do interior do Rio Grande do Sul, numa praça pública, cidadãos e cidadãs, mãos ao peito, cantando em altos brados o hino nacional e batendo continência para uma caixa gigantesca de cloroquina, Leonardo. Isso aconteceu, nós vimos. Aqui em Copacabana, onde eu moro, fizeram um memorial para as vítimas da Covid. Um memorial muito bonito, cruzes negras na Praia Branca de Copacabana. O contraste, tudo dizia. O sol iluminava não a vida, mas a morte. Um senhor, morador do Leblon, que é mais ou menos como Jardins e Higienópolis em São Paulo. Isso, veja, isso mesmo. Não, a gente vê essas coisas hoje, né? Não dá para acreditar que isso aconteceu, né? Peraí, não dá para contar. Olha, tinha isso, foi verdade durante esse surto. Isso, e o que eu estou tentando, Leonardo, é tentar entender isso dentro de uma lógica. Porque se nós entendermos a lógica, nós podemos superá-la. Então, se você encontrar essa imagem, eu vou agradecer muito. Aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, um senhor aposentado, morador do Leblon, portanto, classe média altíssima, invade a manifestação e destrói as cruzes. Ao mesmo tempo, um motorista de táxi, morador do subúrbio, chora e levanta as cruzes, sem gritar, sem violência, apenas como um gesto. Depois ele explica. Eu fico até arrepiado, Leonardo, porque isso me emocionou muito. Ele diz, o meu filho, que era um atleta, morreu com pouco mais de 20 anos de idade devido à Covid. O que esse senhor está fazendo diz respeito ao meu luto. Ele deu uma longa entrevista em que ele dizia, as pessoas perderam a sua humanidade. Estava tudo dito, Leonardo. Isso não é mais simplesmente guerra cultural. Não é mais apenas a disputa de uma narrativa. É a transformação da guerra cultural numa forma de vida, que muito em breve tem um aspecto de seita religiosa. Não é casual. As inúmeras imagens, algumas delas, nós analisamos aqui juntos. Não é casual um conjunto não pequeno de imagens que sempre associavam Jair Bolsonaro e Jesus Cristo, a facada e a crucificação. Era o princípio dessa postulação de uma militância de caráter religioso. É neste momento também que explode a presença de Jair Bolsonaro nas igrejas evangélicas. E se você se recordar, Leonardo, é o momento em que Michele Bolsonaro passa para o protagonismo. Ela sempre tinha ficado oculta nos bastidores. Ela vem para a frente da cena. Esse é o segundo momento. A Covid-19, o drama da finitude, a psicopatia do comportamento do Bolsonaro. Não era mais possível continuar apoiando o Bolsonaro com base unicamente na guerra cultural. Era preciso um passo além. O passo além eu proponho. Foi a transformação da guerra cultural em forma de vida, foi a adoção de um ethos religioso para apoiar Bolsonaro. Uma vez que você adota um ethos religioso para apoiar um político, que é presidente da República, uma vez que isso ocorre, Leonardo, duas coisas perdem a possibilidade de existir. A política. 2, e sobretudo a derrota. Veja, a política.
A política, na verdade, hoje nós, felizmente, Leonardo, que coisa boa, que coisa bonita, Leonardo, ver hoje o presidente Lula entregar um prêmio no Ministério da Ciência e Tecnologia para recuperar a centralidade da ciência na retomada do desenvolvimento. E para que ele entrega o prêmio? Ele entrega um prêmio para um homem que o perseguiu durante anos. E o presidente Lula, como estadista, sorri e entrega o prêmio para a Academia Brasileira de Letras na figura do seu presidente, Merval Pereira. Imagina se o Bolsonaro seria capaz de um gesto desse, Leonardo. Mas este gesto volta o país à normalidade da política. Agora, a política é a arte de fazer as concessões necessárias para alcançar o impossível. Não há política sem concessão. É claro, política sem concessão, tanto na vida pessoal, mas sobretudo no parlamento, é autoritarismo. A política é a arte das concessões possíveis para alcançar o impossível, acabar com a desigualdade, redistribuir renda, retomar o desenvolvimento, ter um projeto de nação. Mas se você encara a política de maneira religiosa, nenhuma concessão é possível, Leonardo. A concessão não é possível. Você não pode admitir o contraditório. Não existe a possibilidade do outro existir. O outro é o herege, é o ímpio, deve ser eliminado. Primeira consequência. Segunda consequência, que é mais grave. Se da guerra cultural, como disputa narrativa, para ganho político imediato, você passa para a política como forma de vida e o apoio ao Bolsonaro com um viés de caráter religioso, a política não existe mais, sabemos. Mas pior, Leonardo, você não pode aceitar a derrota eleitoral. Você não tem como... Isso que você está falando está me lembrando o que aconteceu na Alemanha nazista com Hitler, né, em que os nazistas simplesmente não aceitavam viver num mundo sem o Führer. Né? É isso. E há o caso da família do Goebbels, quer dizer que ele, na verdade, se mata e mata toda a família porque não aceita viver nesse universo.